Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernando e ajudo donos de negócios ou profissionais liberais a qualificar e captar clientes utilizando a internet. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como influenciar o seu cliente usando a internet. A gente vai falar sobre uma técnica que é uma técnica de ativação de uma resposta automática na cabeça do seu cliente. Eu vou falar e eu vou explicar para você o que realmente é isso e depois eu vou falar como você pode utilizar essa técnica dentro das suas redes sociais. Essa técnica eu não tirei da minha cabeça, não foi um achismo meu. Eu tirei desse livro aqui, ó. Eu já li esse livro aqui numa outra versão, versão anterior, só que essa é uma versão mais atualizada, que é a 2.0. E eu estava lendo esse livro, se chama A Arma da Persuasão, e eu estava lendo esse livro, e quando ele falou sobre essa técnica, eu lembrei de uma história, na verdade, uma coisa que eu realmente vivi, que quando eu era criança, eu fazia escola japonesa. E essa escola japonesa que eu estava tentando, estava aprendendo japonês, era dentro de um templo japonês. E eu realmente, quando eu estava lendo aqui nesse livro, eu realmente lembrei de uma coisa que aconteceu e que eu aprendi lá dentro dessa escola japonesa, que eu vou trazer para você mais para frente aqui dentro desse conteúdo. Mas antes de eu contar essa história para você, a gente precisa falar o que são essas respostas automáticas inconscientes. E para a gente falar um pouco mais sobre, para eu explicar um pouco mais, porque não basta só você, vou fazer. Não, você precisa entender o porquê que você está fazendo para você conseguir utilizar essa técnica no seu negócio. Porque cada negócio a gente consegue usar essa técnica de uma forma diferente. Então, se eu só explicar para você como fazer isso, você não vai conseguir ter criatividade para conseguir utilizar em outros pontos dentro do seu negócio, na comunicação dentro das suas redes sociais e também utilizar isso no seu negócio físico. Para a gente conseguir fazer essa explicação melhor, eu fiz alguns slides para ficar um pouco mais didático para você pegar e conseguir, se você precisar, pausar, ler novamente, para você conseguir utilizar isso daí da melhor forma para você. Então, o que são essas respostas automáticas inconscientes? Para a gente entender o porquê que essas respostas automáticas, elas vão ser cada vez mais potencializadas, vão ser cada vez mais, na verdade, vão ser melhores para a gente utilizar. Eu trouxe esses dados. Então, um estudo revela que são 1,2 smartphones por habitante, totalizando 249 milhões de celulares inteligentes em uso no Brasil. O que isso significa? Significa que, segundo esses números, segundo esses dados, todo mundo tem um celular na mão, um smartphone na mão. Fernanda, mas tem gente que é mais pobre, tem gente que não tem dinheiro para ter smartphone, mas existem pessoas que têm mais de um smartphone que está utilizando. Existem pessoas que têm dois, três smartphones. Então, um pessoal, um para o trabalho. Então, esse estudo está falando que 1,2 de cada habitante tem um smartphone. Mas não só isso. Ele fala que, assim, contando com os notebooks e com os tablets, são quase 2 aparelhos para cada habitante aqui no Brasil. Tá, tudo bem. Se todo mundo tem um smartphone na mão, o que isso pode causar? O que acontece? Antigamente, lá quando eu era mais novo, a gente não era tão sobrecarregado de informações. Antes, né, quando a televisão veio e começou a ter mais canais, as pessoas já falavam que a televisão ia tomar conta da vida das pessoas. Então aconteceu de muitas pessoas passarem a maior parte do tempo assistindo televisão. Só que para você assistir televisão naquele tempo, você precisava estar na sua casa, para você ficar lá assistindo televisão. Agora, com o celular, com o smartphone na mão, deixa eu pegar o meu. Ó, por exemplo, eu tenho dois celulares. Eu tenho um celular que eu estou utilizando agora para fazer essa gravação e tenho um outro celular aqui na minha mão. Então, cada vez mais, as pessoas estão mais tempo mexendo no celular do que convivendo. Então, a gente consegue ter mais, começa a ter mais estímulos, além dos estímulos físicos, que são as coisas acontecendo na nossa vida, a gente também tem esse estímulo que faz com que a nossa população fique cada vez mais ansiosa. Por quê? Porque ela está mais presente, mais preocupada com o futuro. Então ela sempre está vendo alguma coisa nova, sempre alguma coisa nova. Então as pessoas ficam muito ansiosas. E acontece que as pessoas elas ficam muito mais dispersas, elas não conseguem se concentrar por um longo tempo. Uma das coisas que mostram isso para a gente, que acho que você
já deve ter presenciado, deve ter vivido isso, talvez de uma forma inconsciente, é que quando você está lá no seu celular, você pode ter visto uma grande tragédia. Você rolou o próximo vídeo, é um vídeo engraçado que você deu risada. Você rolou outro vídeo, você viu um vídeo sobre uma receita. Você rolou um outro vídeo, você viu um vídeo sobre atividade física. Aí você viu o vídeo engraçado de novo. Aí você não tá legal naquela rede social, você muda. Você chega em casa, você faz as suas coisas em casa assistindo alguma coisa dentro do YouTube. Então, o mundo está muito ativo, ele tá estimulando muito a nossa cabeça. Uma história que eu posso contar aqui para vocês é que no carnaval, o meu cunhado, ele veio aqui para minha cidade, eu moro em Balneário Camboriú, e ele é de São Paulo. Lá em São Paulo, ele trabalha com carro, dirigindo carro lá em São Paulo. E aí, ele chegou aqui em Balneário falando, cara, tô muito cansado, eu preciso descansar um pouquinho. E aí, quando ele acordou, descansou e tal, eu perguntei para ele: quanto tempo você dirige carro em São Paulo? Quantas horas por dia? Ele falou: umas 10, às vezes 12 horas eu passo dirigindo por dia lá. Eu falei: quanto tempo você demorou para chegar aqui? Ele falou: umas 9 horas, mais ou menos. E aí eu falei para ele: e aí, vamos pensar aqui junto. Em São Paulo, o trânsito de São Paulo, o movimento dos carros em São Paulo, o perigo do assalto em São Paulo, os radares em São Paulo, os motoqueiros em São Paulo, existem muito mais estímulos para ele ficar mais ligado. Agora, para ele vir para cá, para Balneário Camboriú, ele pegou basicamente uma estrada e veio dirigindo. Se a gente pensar de uma forma mais lógica, qual dos dois ambientes é mais estressante e cansativo? Na minha opinião, o ambiente mais estressante e cansativo é dirigir em São Paulo. Mas ele falou assim que ele não cansava o tanto que ele cansou vindo para cá. O porquê que ele se cansou tanto vindo para Balneário, dirigindo menos e com menos estímulos do que em São Paulo? E aí vem essa resposta automática da nossa consciência. Como ele faz lá em São Paulo, ele dirige todos os dias, todos esses estímulos que estão passando na frente dele passam meio que despercebidos, porque ele já tem o hábito de dirigir em São Paulo. Então ele já tem os trejeitos. É mais ou menos quando você aprende a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, tudo você precisa prestar atenção. E é muito estressante você prestar atenção em tudo. Quando você vai manobrar, você precisa diminuir o som do carro. Quando você está perdido, você precisa parar para se situar. Quando você aprende a dirigir, isso já se transforma em uma coisa automática, mas os estímulos são os mesmos. A única diferença é que a sua cabeça, ela já entendeu aqueles estímulos e o que acontece? Se a gente tivesse que pensar a todo momento tudo o que está acontecendo à nossa volta, a gente iria ficar muito cansado, assim como o meu cunhado ficou cansado vindo para Balneário. Por quê? Porque foi a segunda vez que ele veio para cá. Então é tudo muito novo para ele. Então, sim, ele tem que ficar esperto com tudo. Por quê? Porque ele não conhece nada, não é um hábito dele. Então, mesmo numa situação menos estressante, ele cansou mais do que uma situação extremamente estressante que é em São Paulo. Então, o que acontece? Hoje, com os estímulos das redes sociais, a nossa cabeça também precisa tomar algumas decisões que não sejam tão cansativos para a gente. Então, por isso, a nossa cabeça escolhe estímulos automáticos inconscientes. Então, você não percebe, por exemplo, que quando você aprende a dirigir, você está dirigindo. O meu cunhado, ele não presta atenção mais, de uma forma tão ativa, em todas as coisas que envolvem ele dirigir em São Paulo, diferente dele na estrada, sozinho, vindo para Balneário Camboriú. Lá são coisas totalmente novas. Então, se a gente fosse sobrecarregado todos os dias com todas essas informações e a gente tivesse que processar todas essas informações, a gente iria passar muito tempo do nosso dia pensando em todas as coisas e no final do dia a gente já está destruído. Então, isso é uma ferramenta que o nosso cérebro ele utiliza para economizar energia. Vamos tentar trazer isso para nossa realidade, para dentro do nosso negócio, o que a gente consegue começar a fazer. Esses estímulos, essas reações inconscientes, elas estão presentes em você prestando atenção ou não. Nessas duas fotos, tem um restaurante e um outro restaurante. O restaurante número um é um restaurante que está cheio de gente. O restaurante número 2 é um restaurante que não está tão cheio assim. Os restaurantes parecem bem decorados, bem bonitos, mas de olhar as fotos, qual dos dois restaurantes você considera melhor? É muito provável que você considere melhor o restaurante número um. Por quê?
essa reação inconsciente do nosso cérebro, quando vê um local cheio, ele entende ou ele julga de forma automática que o cheio é bom e o vazio é ruim. A mesma coisa acontece quando você vê alguma coisa que tem um preço muito alto. Você julga que o caro é melhor do que o barato. Mas isso não é uma verdade real. Isso é uma verdade que a gente colocou como algo, é um encurtador que o seu cérebro colocou para você tomar uma decisão mais rápida. Então, quando você vê um local cheio, você julga ser melhor do que você ver um local vazio. Quando você vai para bar, para algum tipo de restaurante mesmo, algumas vezes eles deixam formar fila na frente só para ativar essa nossa reação inconsciente. Como a gente pode trazer isso para dentro das redes sociais? Uma das coisas que acontecem dentro das redes sociais é quando a gente pega e começa a seguir um perfil ou conhece algum profissional, quando a gente entra na rede social dessa pessoa, uma das primeiras coisas que a gente faz de forma automática é ver a quantidade de seguidores que essa pessoa tem. Só que quantidade de seguidores não é sinônimo de qualidade de conteúdo, qualidade profissional. Se você for conversar com alguns profissionais liberais, você vai ver que não são os melhores profissionais que são os que têm mais seguidores dentro das redes sociais. Então, isso é uma forma da gente ativar esse mecanismo de inconsciente, de reação inconsciente, de uma forma automática, porque a gente olha a quantidade de seguidores e julga que aquela pessoa que tem mais seguidores é um cara que sabe mais daquilo que ele está falando. Mas isso também não é uma verdade absoluta. Por isso que acontece que muitas pessoas o que fazem? Eles compram seguidores. Para quê? Ativar essa reação inconsciente das pessoas. Mas o que foi que eu aprendi lá no templo japonês? Então agora eu vou contar uma história para você do templo japonês, de quando que eu estava lendo lá. Quando eu estava lendo esse livro aqui, ó, eu estava lendo esse livro, eu li sobre essa ativação inconsciente e eu lembrei dessa situação, disso que eu vivi. Quando eu era mais novo, eu posso não parecer, mas meu pai, ele é mestiço, e aí a gente frequentou um templo de escola japonês. Era um templo mesmo japonês, que dentro desse templo tinha uma escola japonesa lá dentro, que os professores eram realmente japoneses. Os nossos professores, eles falavam muito, 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 muito pouco português. E aí, nessa escola japonesa, eu devia ter, sei lá, uns 10, 8 anos, e a minha irmã, mais ou menos, era uns 2 anos mais velha do que eu. A minha mãe sempre demorava muito para buscar a gente na escola, ela sempre se atrasava. Então, todas as crianças saíam da escola japonesa, e como esse templo era onde esses nossos professores moravam, minha mãe demorava um pouco, e aí a gente ficava esperando dentro da casa, dentro desse templo onde eles realmente viviam. E lá eles sempre davam algum lanchinho pra gente, alguma comidinha japonesa e tal, não sei o quê. Por causa disso, sempre que a gente chegava no carro, a gente falava para minha mãe que a gente tinha comido alguma coisa, tal, os professores levavam a gente para o carro da minha mãe e a gente ia embora. E o que que aconteceu? Como minha mãe demorava e ela via que eles eram muito, eles cuidavam da gente, né? Ela pegou e começou a fazer bolo, aí colocava dentro de um pote e pedia para a gente oferecer, dar para eles torta, algumas comidas brasileiras para eles comerem. Eles eram de uma cultura totalmente diferente. Eles tinham hábitos totalmente diferentes dos nossos. Só que minha mãe deu pote para eles com comida e eles devolviam pote com comida. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você pegar ou alguém te dar alguma coisa e você se sentir meio que na obrigação ou no desejo ou na vontade de retribuir aquele favor que aquela pessoa tem. E isso é um gatilho muito, mas muito forte. Eu até li um outro livro que chama Sapiens, que fala sobre a evolução do Homo sapiens, que fala que uma das coisas que fez com que a espécie dos sapiens começavam a crescer, começaram a evoluir como espécie, como sociedade, era esse gatilho, essa ação inconsciente da reciprocidade, da gente fazer alguma coisa pelaquela pessoa que fez alguma coisa por nós. Porque quando, por exemplo, as pessoas saíam para caçar,
os filhos ou as crianças daquela família tinham que ser tomado, as outras pessoas tinham que tomar conta desses filhos. Só que quando essas pessoas que foram caçar voltavam com a caça, eles davam uma parte para aquela família que tomava conta daqueles filhos. Reciprocidade. Você fez, eu te contribuo, eu te retribuo de uma forma, porque eu me sinto devedor em relação a isso. Então, esse é um gatilho muito forte. Essa é uma forma que é uma reação inconsciente muito forte. Você nem presta atenção, você nem entende o porquê faz isso, mas você faz isso de forma natural e você fica feliz de retribuir isso. Isso que é o mais importante, a felicidade em retribuir, porque você não se sente cobrado a isso. Mas como isso funciona? Você já aconteceu isso com você? É isso que eu falei? Já em algum momento ou você deu alguma coisa, ofertou alguma coisa para alguém, ou fez um favor para alguém, e aquela pessoa fez o favor para você, meio que ou retribuiu aquilo que você fez de uma forma bem natural e bem gostosa. É um negócio bem prazeroso de acontecer. Você tipo faz para a pessoa fazer por você, e é tipo uma coisa bem boa que acontece. Isso já aconteceu com você? Então me conta aí nos comentários se isso aconteceu com você, quando que isso aconteceu com você e como você se sentiu quando isso aconteceu com você. Mas vamos entender um pouco mais o que que é essa regra, o que que é essa reciprocidade. Porque a gente entende mais ou menos o que é uma reciprocidade. É você fazer algo por alguém em retribuição, né? Então você está sendo recíproco, a pessoa sei lá, te deu um chocolate, no outro dia você trouxe um chocolate para a pessoa, por causa que você se sentiu devedor, então você foi recíproco com aquilo que ela fez para você, mesmo que você não pediu isso para ela. Então a regra da reciprocidade diz basicamente isso, que nós devemos proporcionar aos outros o tipo de ação que eles nos proporcionaram. É isso que eu falei. Você chegou lá, você tinha um chocolate sobrando, você deu o chocolate para alguém, e no outro dia aquela pessoa trouxe um chocolate para você. Não precisa ser chocolate, troca pelo chocolate, mas espero que você tenha entendido isso em relação ao que é essa regra. É você fazer algo por alguém que proporcionou alguma coisa para você. Tá, isso é algo meio básico, é um entendimento que talvez você nunca tenha pensado em relação a um gatilho automático, então você não pensa de fazer isso, alguém me deu, eu preciso, não é uma coisa não é uma coisa pensada, é uma reação automática que isso acontece, mas nem sempre isso dá certo. Não estou falando que 100% que você vai fazer isso dá certo, mas vai dar certo em algumas vezes e tem uma forma de você fazer com que isso aconteça de um jeito com uma porcentagem maior, com mais chances dessa reação inconsciente acontecer de uma forma em maior quantidade. É você fazer não apenas algo para alguém, é você fazer algo para alguém que aquela pessoa se sinta na obrigação de receber aquilo que você está dando. O exemplo que eu vou trazer para você é lá na escola japonesa, lá no templo japonês. Não tinha como. Minha mãe dava para mim ou para minha irmã o pote com comida e a gente dava para os nossos professores. Não tinha como falou, não, não quero, devolve lá para sua mãe, porque a gente ia passar uma hora e meia lá dentro da escola e eles pegavam e guardavam aquilo. Então é meio que na obrigação de receber isso. E isso fica muito melhor ou muito mais potente quando você entende que qual é o favor que essa pessoa que você vai prestar, qual é a coisa que ela está precisando. Vou dar um outro exemplo. Se tem uma pessoa, um amigo seu, um vizinho seu, que está lá na frente da casa dele, né, ou lá na garagem, e o carro dele tá com o pneu furado, por exemplo, você chega lá pro cara e fala assim, cara, e ele tá sem macaco, ele não consegue subir o carro. E aí você fala, cara, você quer o meu macaco emprestado? Eu vou emprestar para você. E você vai lá e empresta para aquele cara. E aí, o que acontece? Aquele cara estava atrasado, estava estressado, porque ele tinha um problema, ele precisava de um macaco para trocar o pneu para ele trabalhar, buscar o filho dele, independente do que seja. Quando você faz esse favor, solucionando essa dor, esse problema, ou trazendo essa pessoa para um desejo, então você entende o que aquela pessoa realmente está precisando e você oferta isso para ela, o gatilho, essa reação, que chama um gatilho mental, essa reação inconsciente, é ativada de uma forma muito mais forte. Aquela pessoa, ela se sente muito mais devedora para você. Então o gatilho fica muito mais fervendo na cabeça dela, porque você ajudou ela em um problema real que ela precisava e não pediu nada em troca. Você falou, ó, tá aqui.
depois amanhã você me entrega o macaco. E você foi embora. Aquela pessoa vai se sentir devedora de você, porque você ativou o gatilho em algo que ela era impossível, era muito difícil dela recusar, porque você foi na dor, no problema, no que ela realmente precisava. Agora, você sabe o que que é essa reação inconsciente, ou mais ou menos sabe o que que é essa reação inconsciente e essa técnica da reciprocidade. Recapitulando, reação inconsciente é por causa que cada vez mais o nosso cérebro ele não vai querer ficar tomando decisões pensadas. Ele vai querer tomar decisões de forma automática. É como mais ou menos tem uma outra reação inconsciente, que é, por exemplo, se você vê todo mundo correndo para um lado e gritando. Quando você vai ver todo mundo correndo para um lado e gritando, você não vai querer ficar pensando para querer saber o que está acontecendo para o lado oposto que as pessoas estão correndo. De forma automática, você vai querer correr também junto para o lado que as pessoas estão correndo. Por quê? Se você vê pessoas correndo, você, de forma de uma reação inconsciente, você acha que tem algum perigo ali e você corre também. Então, são algumas coisas que acontecem para essa reação inconsciente. E uma dessas coisas que acontece de reação inconsciente é a reciprocidade. A gente falou um pouquinho lá do templo japonês, o que minha mãe fazia, dava um pedacinho de bolo para os meus professores, e a reciprocidade fazia eles devolverem aquele pote. Tudo bem que eles devolviam com miojo, eles devolviam com a cultura deles. Eles colocavam um miojo, um quadradinho, não um miojo feito, mas um quadradinho de miojo e devolviam para minha mãe. Mas era a reciprocidade. A gente deu alguma coisa para eles e eles se sentem na obrigação de ofertar, de devolver aquela mesmo favor na mesma moeda. A reação inconsciente é um gatilho do nosso cérebro para economizar energia e a reciprocidade é um botão para ativar esse gatilho. Mas como você consegue utilizar essa ação da reciprocidade dentro das redes sociais para influenciar o seu cliente? Como você consegue fazer isso? Muitas pessoas utilizam fotos de antes e depois no seu processo lá dentro das suas redes sociais. E sim, uma foto de antes e depois é legal. Vai deixar o seu feed bonito, vai mostrar o que você faz, mas uma foto de antes e depois não vai gerar esse inconsciente, essa reação inconsciente, esse gatilho da reciprocidade. Porque sim, eu estou entendendo que você faz isso, mas isso não está gerando nenhum tipo de reação automática. Porque o que acontece? Se eu estiver lá na minha rede social e eu ver uma foto de antes e depois, eu falar, pô, legal. Só que eu rodei, passou, foi. Porque não está comunicando nada a mais que vai ativar uma reação inconsciente do meu cérebro. Porque o meu cérebro ele quer outro estímulo, porque a rede social faz com que a gente tenha cargas de dopamina, de prazer toda vez que a gente muda um vídeo. Então a gente muda o vídeo, a gente tem uma sensação de prazer de ficar mudando o vídeo. Por isso que você perde muito tempo dentro das redes sociais, porque cada foto, cada vídeo novo é uma sensação de prazer nova, é uma sensação de descoberta nova. Sim, uma foto de antes e depois é legal, só que ela não vai gerar essa reação inconsciente da reciprocidade. Outra coisa que as pessoas costumam utilizar nas redes sociais é uma foto bonita, sei lá, de um prato, de um procedimento, uma foto bonita. A foto bonita também vai mostrar um pouquinho do que você faz, mas também vai deixar seu feed, seu perfil bonito, legal, só que não vai gerar essa reação inconsciente. E o que que a gente quer é que as pessoas reajam de forma inconsciente para consumir ou para contratar o seu serviço. Se isso não vai gerar essa reação de inconsciente, o que que vai gerar essa reação inconsciente? Lembra que eu falei para você sobre a gente entender qual é o problema que aquele seu cliente tem e você prestar um favor para ele, e essa prestação de favor vai fazer com que ele aceite aquilo que você está ofertando para ele. E por ser um problema, um desafio, algo que ele realmente queira, vai gerar essa reação de reciprocidade, vai ativar essa técnica de reciprocidade de uma forma mais visceral, que vai ser mais provável que ele tome uma decisão, uma reação a favor daquilo, ou ele se sinta devedor em algum nível para você. Como a gente consegue fazer isso dentro das redes sociais? Se você consegue entender
Quem é o seu cliente? Se você sabe realmente quem é seu cliente, isso é uma tecla que eu pontuo muito aqui. Então você sabe quem é a sua persona, você sabe quais são os níveis de consciência que esse seu cliente tem. Se você sabe as dores que o seu produto resolve, se você sabe o porquê que o seu cliente vai buscar o seu produto, se você mostra a importância de contratar o seu serviço, os diferenciais do seu serviço, qualidade do seu serviço, esse seu entendimento vai fazer com que você entenda melhor quem é o seu cliente e que você consiga falar de um problema que ele está vivendo e está precisando solucionar. E dentro da rede social, se você começa a falar no começo de um vídeo, no começo de alguma coisa, ou até mesmo num post dentro do seu feed, no carrossel, que a chamada é algo que você soluciona e é uma dor real do seu cliente, isso vai ativar um gatilho mental para ele. Primeiro, ele vai ver, e aquilo vai ativar essa reação inconsciente de: caramba, esse cara sabe do que ele está falando. Caramba, se eu tiver com esse problema, eu quero contratar esse cara. Caramba, então vai começar a despertar essas reações inconscientes na cabeça do seu potencial cliente. Ah, mas um conteúdo vai fazer com que meu cliente venha falar comigo, ele vai contratar o meu serviço, ele vai comprar o meu produto porque eu postei um carrossel. É lógico que não, não vai ser desse jeito. Mas a sua consistência em fazer as postagens cada vez mais vai trazer esse gatilho da reciprocidade, essa reação inconsciente para o seu cliente. E no momento que ele tiver com necessidade do seu produto, ele vai pensar primeiramente comprar com você. E dentro da internet tem um superpoder de um alcance muito grande. Então você consegue esse mesmo conteúdo, essa criação desse conteúdo de valor, entendendo quem é o seu cliente, esse mesmo conteúdo ele consegue atingir e alcançar várias pessoas, expondo essa solução que o seu produto ou seu serviço proporciona para esse seu cliente. E aí você começa a ativar essa reação inconsciente para o seu cliente, mostrando que é o seu produto que vai ajudar ele a realizar esse desejo, a solucionar esse problema. Com a criação de conteúdo, você consegue ativar essa reação inconsciente do seu potencial cliente dentro das redes sociais. Ah, Fernando, você está falando isso, mas eu não sou criativo. Eu não sei o que falar nas redes sociais, eu nem sei direito se meus clientes vão me escutar. Entenda que uma das maiores dores que os meus clientes têm é justamente isso. Eles falam que eles não têm criatividade. E por causa dessa falta de criatividade, eles não têm consistência para ficar postando conteúdos dentro das redes sociais. Só que o que acontece? A maioria desses meus clientes, eles não sabem quem realmente é o cliente deles. Na maioria das vezes, eles não sabem o que realmente o produto dele faz de uma forma simples, para explicar isso de uma forma simples. O que que acontece quando isso acontece? A nossa visão fica muito ampla. A visão ampla faz com que a gente viaje muito na maionese, a gente começa a ver um monte de coisa e a gente não tem um foco para a gente ser criativo naquilo que a gente tem um foco. Quanto mais você souber quem é o seu cliente, as dores que esse seu cliente tem, as necessidades, os comportamentos dele, quanto mais você tiver isso, mais fácil será para você pegar o seu produto e mostrar para esse seu cliente, mostrando os reais problemas que o seu produto soluciona na vida desse seu cliente. Isso faz que esse gatilho da reciprocidade funcione de uma forma cada vez mais violenta na cabeça do seu cliente. E não vai ser aquela venda chata do vendedor, compra, compra, compra. Não, você está instalando na cabeça do seu cliente as informações para ele, no momento de tomar a decisão, ele tomar a decisão de comprar, não foi porque você obrigou ele a comprar. Ele foi atrás de você para comprar. Isso tem um poder muito, muito grande, porque quando eu tomo a decisão de comprar alguma coisa, eu já não tô indo tomar essa decisão por causa de preço. Eu tô indo tomar essa decisão por causa de valor. E não vai ter aqueles clientes chatos, aqueles clientes que só vão ficar clica na sua orelha, querendo saber qual que é mais barato, querendo ficar pechinchando, vai ficar te enchendo o saco. Aqueles clientes realmente chatos. Os clientes vão vir muito mais estruturados no perfil de clientes que você quer. E uma das coisas que eu costumo falar para esses meus clientes, os meus clientes,
quando eles contratam o meu trabalho, o meu serviço, eu costumo falar assim que, na verdade, eu deixo que eles falem. Quando eu peço para eles explicarem o porquê que o cliente deles vem atrás deles. Quais são as maiores perguntas que esses clientes fazem para eles responderem? E quando eu faço essas perguntas para esses meus clientes, eles não sabem responder. Por quê? Você já cria conteúdo quase todos os dias ou todos os dias, dependendo do movimento do seu negócio. Se você atende pacientes, se você tem um negócio físico, independente do que, toda vez que um cliente está na sua frente, você vai vender para esse seu cliente. Então você já vai falar o que que esse cliente quer escutar. Então, se esse cliente ele vai vir com uma dor, você vai trazer uma solução com o seu produto. E você vai vender o seu produto mostrando a qualidade que o seu produto tem. Só que hoje você faz isso um a um. E isso está no seu modo inconsciente. Lembra que a gente falou lá atrás? A sua cabeça quer economizar energia. Porque você está alguns anos fazendo o que você faz, é automático quando você começa a falar sobre os benefícios do seu produto para o seu cliente. É automático como você faz a venda. Só que na hora que alguém fala para você, vende o seu produto, você vai travar, porque você vai ter que pensar o que você faz automático. E aí você vai ter dificuldades nisso. E o que eu costumo falar para os meus clientes? Que você precisa entrar no modo consciente. Você precisa entender que quando o seu cliente está aí na sua frente ou o seu paciente está na sua frente, você precisa ver por que que ele foi. Então, perguntar de uma forma consciente: por que que você veio até aqui? O que que você estava sentindo de problema em casa? Qual que é a solução que você espera de mim? Você precisa entender quais são as reações dele. Você precisa tirar isso do seu cliente para entender que essas dores que ele está vindo para solucionar, ou esses desejos que ele está vindo para solucionar, para ter isso, é o seu produto que soluciona. Mas você precisa entender o que que ele está perguntando. Porque quando ele perguntar aí dentro do seu consultório, dentro da sua loja, ou dentro do seu negócio, quando ele perguntar para você, automaticamente você vai começar a dar as respostas. Só que o que você precisa fazer é trazer esse automático pro consciente. E quando você faz isso, eu vou falar para você que na hora que seu cliente chegar, você passar por consulta ou qualquer coisa do tipo que você faça, no momento que seu cliente chegar e conversar com você, e você fizer as perguntas mais consciente, de uma forma mais intencional, na hora que ele sair da sua sala, anota. Pega um papelzinho, pega seu celular e anota o que ele falou. Anota. Porque ali, dentro de cada consulta, de cada cliente que entra no seu negócio, você tem um conteúdo extremamente forte e potente para gerar esse gatilho mental da reciprocidade, essa é a reação inconsciente da reciprocidade. A partir do momento que você pega um problema que os seus potenciais clientes têm e você mostra a solução na frente deles. Então você ativa esse gatilho mental muito forte na cabeça dessas pessoas. Então, você fazer isso é uma forma estratégica para você começar a influenciar os seus clientes utilizando as redes sociais. Então você usa algo que você já está fazendo agora, quando você atende seu cliente dentro do seu negócio, e você vai expor, vai posicionar isso dentro da internet. Só que a internet vai te dar um alcance muito maior do que o seu negócio. Quando ele te dá um alcance muito maior, você vai começar a atingir e expor essa solução desse problema para os potenciais clientes que estão dentro da internet por uma quantidade muito maior. E já começa o seu momento de captação e qualificação de clientes. Então, você utilizando as redes sociais para ser mais assertivo, para você conseguir captar e qualificar cliente, utilizando essa técnica de reciprocidade, da ativação de reação inconsciente para o seu cliente, você vai conseguir influenciar na decisão desses seus clientes. Você vai conseguir ativar esse gatilho da reciprocidade. Você vai conseguir atingir mais potenciais clientes. Para esses potenciais clientes virem até você para comprar ou contratar o seu serviço. E você vai fazer isso fazendo o que você já faz hoje. Só que ao invés de você continuar no modo piloto automático, fica um pouco mais no piloto consciente. Ó, lembra que eu falei para você lá do meu cunhado lá atrás, que quando ele dirige 12 horas, 10, 12 horas lá em São Paulo, com toda a sobrecarga de informação que tem, e porque ele dirigiu 8 horas para vir para Balneário, ele cansou mais? E sendo que em São Paulo tem muito mais estímulos, é porque lá ele já estava acostumado.
Quando você começar a ativar esse gatilho para você começar a ser mais consciente no entendimento do que você está falando e do que o seu cliente está pedindo, você vai cansar mais. Vai ser mais difícil para você. Só que vai ser necessário, principalmente se você tiver um período longo fazendo o que você faz. Porque você vai sair daquele modo automático e vai entrar no modo consciente, e aí você vai fazer algumas perguntas. E se talvez você já tentou gravar um vídeo, por exemplo, quando você coloca a câmera na sua frente, você começa a travar. Por quê? Porque o que você fala automaticamente no seu dia a dia de trabalho, quando você coloca uma câmera na sua frente, você precisa ser mais consciente no que você vai falar. Você não está só falando por falar. Você está falando porque você precisa seguir um script ou seguir alguma coisa que você pensou, que você colocou na sua cabeça que ia fazer isso. Só que vai ser dessa forma. Você não vai crescer fazendo as mesmas coisas. Você cresce quando a gente sai da famosa zona de conforto. Isso é você sair da sua zona de conforto. Mas se você conseguir ativar o modo consciente na conversa com seus clientes, você consegue entender quais são os problemas, desejos, necessidades e os porquês esse cliente veio atrás de você, você consegue criar conteúdos dentro da internet para você ativar essa reação inconsciente do potencial cliente, ativando o gatilho mental da reciprocidade. Isso vai fazer com que mais clientes venham atrás de você, porque você está qualificando e captando clientes, qualificando com o seu conteúdo, porque está falando sobre os problemas, as dores, as necessidades, os comportamentos que o seu produto, o seu serviço resolve. Então você qualifica clientes ideais para você e quando esse cliente assiste esse conteúdo, ele vai atrás de você, que você faz a captação desse cliente. O que vai fazer com que você venda mais, seja produto ou seja serviço, e você ganhe mais dinheiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu pretendo trazer mais conteúdo desse livro aqui. São muitas coisas boas que estão nesse livro. E se você gostou desse conteúdo, foi um conteúdo trabalhoso de ser feito. Então, se você gostou, curta ele, comenta ali abaixo lá que a gente falou, se você já viveu essa reação de reciprocidade de forma automática e agora que você está lembrando e está pensando, você, putz, eu já vivi isso. Como aconteceu quando eu li o livro e lembrei lá da escola japonesa. Se você já viveu isso, me fala o que você sentiu. E também se você tiver uma ideia, vou fazer isso no meu negócio. Ou se você tiver uma dúvida, manda nos comentários aqui abaixo. Então, espero, e se você conhecer alguma pessoa que vai se beneficiar desse conteúdo, compartilha com ela também. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo muito legal para eu fazer, porque eu também estou aprendendo a ter uma comunicação que ative essa reação inconsciente dos meus potenciais clientes, que é você, no caso. E por isso que eu fiz esse vídeo. Esse vídeo é um conteúdo que provavelmente ative seu gatilho mental da reciprocidade. Porque você vai falar assim, cara, ele me ajudou no negócio. E se eu precisar contratar o serviço de alguém, talvez eu contrate o serviço desse cara. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.